Olá a todos, tudo bem? Eu vou falar hoje para vocês sobre como é o mestrado, né? Então, você que pretende cursar o mestrado, né? Eu acho que não adianta você se preparar apenas para passar no processo seletivo. É preciso saber o que você vai enfrentar lá na frente, porque, como eu costumo dizer, é mais fácil entrar no mestrado do que sair dele, né? Então, eu trarei nesse diálogo 11 pontos de discussão em relação à minha experiência durante o meu mestrado. A primeira coisa a pontuar, a primeira questão, é em relação ao projeto. Então, você tem que saber que o seu projeto, né, geralmente pré-projeto, ele, com certeza, quando você entrar no mestrado, ele será reformulado. Então, não se assuste em relação a isso, porque o projeto é apenas uma ideia, né, do que a sua pesquisa, aliás, é um texto, né, porque o projeto não é a pesquisa, que apresenta um escopo da pesquisa. Então, com certeza, ele poderá ser reformulado, né? Inclusive o título, os objetivos, geral e específico, né? Você ainda terá tempo de reformular alguma coisa. O que não pode ocorrer é haver uma mudança drástica, né, da metodologia, da área de concentração a qual você foi aprovado no mestrado e do recorte, né? Se isso ocorrer, você até poderia fazer isso, mas em, algum, em alguns casos você teria que passar novamente por uma avaliação da banca da instituição sobre essa mudança, né? Aliás, não seria a banca, desculpa, seria o colegiado. Então, provavelmente você teria que ser aprovado pelo colegiado para poder fazer essa mudança. Porque quando você entra no mestrado, você é aprovado em relação àquela linha, aquela área de concentração, linha de pesquisa com aquele tema. Então, mudanças ocorrerão, sim, mas não serão também, né, não será uma mudança completa de área, por exemplo, de metodologia, né? É isso que eu quero dizer. Uma outra questão aqui, o orientador, né? Então, às vezes, alguns editais pedem que você coloque, né, na proposta ou mesmo no pré-projeto o nome de alguns orientadores possíveis na sua área, né? Mesmo que você tenha em mente um orientador que você almeje, que esse orientador te oriente, né? Eu acho interessante falar com esses orientadores antes, enviar um e-mail ou tentar conversar pessoalmente, né? No caso, isso pode ser um problema porque às vezes, se algum orientador participar do processo seletivo em si, alguma coisa nesse sentido, e você mostra o seu projeto para ele, mesmo que o processo seletivo seja sigiloso, né, ele provavelmente já vai saber que aquele projeto é seu. Então, isso pode ser um problema. Mas eu acho que pelo menos encaminhar um e-mail para perguntar se a disponibilidade, né, de vaga para aquele orientador, eu acho isso importante. Porque às vezes os orientadores não têm tempo para orientar mais um, né, estudante, mais um mestrando, doutorando, e, e o mestrando, doutorando coloca o nome dele na proposta, né, ou no pré-projeto, na proposta do processo seletivo, né. Mas isso não significa necessariamente que que aquele será o seu orientador. Então, talvez seja interessante entrar em contato antes para, né, para vocês familiarizando, para ter uma conversa com o orientador. E mesmo assim, eu já vi casos de pessoas que trocaram de orientador ao, ao longo do mestrado,
porque tiveram problemas em relação à orientação, enfim, N questões. E eu já vi um caso, acho que eu já comentei em outros áudios, de uma moça que foi para a defesa sem orientador, na Universidade de Brasília. Ela foi aprovada e tal, mas enfim. Uma outra questão. Pessoal, você com certeza vai precisar de tempo quando você entrar no mestrado. Então, não pense o seguinte, eu fui aprovado, então será tudo tranquilo agora, fazer minha pesquisa, não. Se você achou o processo seletivo complexo, prepare-se para o que vem pela frente, porque o processo de redigir a dissertação é muito complexo, é demorado e exige muito, muito, muito esforço e dedicação, porque não é uma coisa... muitas pessoas entram no mestrado, né, e não tem costume, não tem experiência com pesquisa, né, então... e é muita pressão do próprio departamento, às vezes, em relação à publicação de artigo, à participação de evento, de congresso. É um período de crescimento muito grande e de muita reflexão. Então você precisará se dedicar, né? E se você trabalha, você vai entender o que eu estou falando, o peso disso, porque eu confesso pela minha experiência, foi muito difícil mesmo. Eu, inclusive, quase abandonei o mestrado 2 vezes. Eu vou falar em um outro áudio sobre isso para vocês. Quarta questão, pessoal. Estudar, né? Você precisa de tempo, né? Dedicação para você não só desenvolver a sua pesquisa, mas principalmente para você estudar. O que eu quero dizer com isso? Você vai aprender muitos conceitos no mestrado que você nunca ouviu antes, muita coisa nova, né? Então, você precisa de dedicação, né? Se dedicar para entender esses conceitos e conseguir pensar depois da sua pesquisa, né? Então, é um processo... E é claro que você vai passar por esse processo em relação às disciplinas em si. Então, uma disciplina da sua área mesmo ali, em relação ao seu recorte temático, né? As disciplinas-chave, vamos dizer assim, para a sua pesquisa. Então, essas disciplinas serão muito, muito importantes em termos de conteúdo para você conseguir desenvolver a sua pesquisa. Então é fundamental que você estude a fundo essas disciplinas e os conceitos desenvolvidos nas disciplinas, porque se você não fizer isso, você com certeza terá problemas em relação ao desenvolvimento da sua pesquisa, porque você depende desses conceitos, dessas disciplinas, para pensar alguma coisa e articular o conhecimento, né? Pessoal, também é importante consultar várias referências, né? Na sessão anterior que eu pontuei, eu estava falando sobre as disciplinas, né? Em relação a compreender os conceitos das disciplinas. Mas agora eu estou falando de você buscar referências em relação ao seu recorte temático, referências para a sua pesquisa, né? Lembrando que o trabalho científico, conhecimento científico, não é feito somente com base no que você... Aliás, você precisa ler outros autores, né? Eles fazem parte de uma comunidade científica e as ideias e as reflexões desses autores contribuirão para a sua pesquisa, né? Você não vai inventar a roda ali. No doutorado, você tem um pouco mais de liberdade em relação a isso, mas no mestrado, você ainda precisa bastante apresentar, né, no seu texto, na sua dissertação, que você compreende as ideias dos autores, né? É por isso que há tantas citações, porque você precisa, no seu trabalho escrito, apresentar ideias de outros autores e demonstrando que você compreendeu essas ideias e costurar essas ideias a outras ideias ao seu recorte, de uma maneira lógica e organizada, com o seu trabalho. Então, você
precisará de muita leitura, né, para encontrar referências que se articulem ao seu trabalho, ao seu recorte temático. Né? Então é uma busca mesmo, você vai pesquisar em bibliotecas, você vai pesquisar no Google também, enfim, não é difícil encontrar material no Google, muito pelo contrário. Eu vou fazer um vídeo também sobre essas dicas de como encontrar referências no Google. E tem o Google Academics também, mas o próprio Google tem alguns macetes, né, pessoal? Vocês podem utilizar para encontrar palavras-chave de trabalhos acadêmicos e umas palavrinhas que você coloca no guia de busca para facilitar a sua pesquisa. Eu vou dar uma dica sobre isso. Inclusive para quem estiver escrevendo pré-projeto, né? Porque às vezes, ainda mais no caso do pré-projeto, é um pouco complicado para quem está começando. Então, essas referências, tanto em língua portuguesa quanto em outras línguas, serão de fundamental relevância para o seu trabalho. E a busca por essas referências tem que ser em bancos de dados que, por exemplo, você tem que buscar autores clássicos e contemporâneos, e não buscar trazer qualquer coisa para o seu trabalho, né? Sempre buscando rigor científico, né? Tem gente que faz o trabalho trazendo muita informação de revista, até de Wikipédia. Eu já vi pessoal, não se faz isso em trabalho acadêmico. Você pode trazer uma outra informação de uma revista, quando é um dado que se articula ao seu trabalho, por exemplo, quando é uma informação que se articula ao seu trabalho, ou quando há uma análise da própria revista, né? Mas você fundamenta, lembra que o seu trabalho não é trabalho de escola, é um trabalho científico, então você tem que se fundamentar em uma ciência, em uma comunidade científica, e não informação de Wikipédia ou de site na internet. A gente tem que saber filtrar essas coisas, porque há informações e informações na internet, né? Mas quando a gente fala de dissertação, de tese, de trabalho acadêmico, a gente está falando de ciência, de uma comunidade científica, né? Então, preciso tomar cuidado com essas pesquisas. Pessoal, vocês também terão em algumas universidades, ao longo do mestrado, de passar pela qualificação. A qualificação é a etapa em que você tem que, vamos dizer assim, apresentar para alguns membros de uma banca prévia, né, antes da sua banca final, da sua defesa mesmo, um excerto do seu trabalho. Então, não é interessante levar para a qualificação, por exemplo, eu acredito que não seja, somente questões teóricas, referencial teórico, introdução. É importante já levar, acredito, alguma análise, né, sobre o trabalho, deixar também a metodologia clara já na qualificação para alguns membros da banca que participarão da qualificação, né? Não acredito que sejam todos, né? Mas seu orientador convida, por exemplo, 2 membros, enfim, e ele dá um parecer ali para a sua pesquisa. Eu acho interessante a qualificação porque ela coloca o aluno na linha, né? Porque como você tem 2 anos, às vezes o estudante deixa para fazer tudo no final, ali em cima da hora, e não pode ser desse jeito. Você tem que desenvolver a sua pesquisa em etapas, porque senão não dá, senão o trabalho fica mal feito, não fica bem recortado, enfim. Outra questão, disciplinas, né? Eu falei um pouco disso antes, você precisará escolher disciplinas, e é interessante pensar em disciplinas que não sejam apenas relacionadas ao eixo principal do seu trabalho, da sua ciência, né? Em casos de trabalhos interdisciplinares, é interessante procurar alguma outra disciplina que te traga algum suporte de alguma outra área para repensar alguma coisa em relação ao seu trabalho e verificar a grade curricular do mestrado em relação às disciplinas e começar a pensar quais disciplinas eu tenho que cursar, né, que se articulam ao meu trabalho,
Acho importante pensar no seu trabalho nesse caso, né? Você não está ali cursando disciplinas aleatoriamente. Então, que disciplinas seriam relevantes para o seu trabalho? Outra coisa, você tem que conversar com o seu orientador sobre essas disciplinas. Por quê? Porque existem disciplinas que dependendo do ano, do semestre e do professor, elas mudam em relação à abordagem. Então, metodologia, por exemplo, graças a Deus eu fiz metodologia com a minha orientadora, né? Então, isso foi excelente, foi maravilhoso, né? Mas eu já vi casos de estudantes que fazem metodologia com outras pessoas, mas no meu caso eu pude compreender a partir do que a minha orientadora pensa e eu consegui articular muito bem, né, isso ao meu trabalho e me aproximar dela de alguma maneira, né? Então eu não tive conflitos com a minha orientadora em relação a isso, foi bastante relevante. Outra questão, comitê de ética. É importante você ter ciência disso antes de entrar no mestrado, que o seu trabalho precisa, no caso de pesquisa com seres humanos, passar por um comitê de ética. Por que isso acontece? Toda universidade tem que ter um comitê de ética em relação à produção científica de pesquisa, e isso ocorre para que não haja, né, problemas em relação a pesquisas, a falta de ética, principalmente com seres humanos, como ocorreu no passado, né, em relação a muitas pesquisas, a muitas descobertas científicas, né? Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, o comitê de ética é importante, né, para avaliar a sua pesquisa, né, a realização da sua pesquisa. Às vezes, alguns comitês eles estão mais presos a um determinado paradigma científico. Então, se você é de uma área, pode ser que eles façam alguma recomendação no seu trabalho, depois do parecer sobre o seu trabalho, que não se articule muito bem ao seu trabalho. Isso aconteceu no caso da minha pesquisa. Talvez eles não compreendam também a visão de ciência da sua área. Então, a minha área não era uma área um paradigma tão clássico, muito pelo contrário, rompia com muitos paradigmas. E tive que dar um feedback nesse sentido para o comitê de ética, que não compreendia alguns paradigmas da minha área de estudo, né? Inclusive no site deles eu tive que responder coisas que não se referiam ao meu trabalho, né? Eles colocaram uns itens lá que não tinham relação nenhuma com a minha área e com a metodologia do meu trabalho. Se articulava uma outra perspectiva metodológica e teórica. Outra questão, se você ganha bolsa, você provavelmente terá de lecionar, né? E mesmo se caso você não ganhe, é interessante ter uma experiência de docência, né? Então, seu orientador poderá ceder uma disciplina dele, né, para você lecionar em nome dele, ou dividir. No meu caso, eu dividi com a minha orientadora e foi uma experiência maravilhosa. Eu lecionei durante meio semestre a disciplina Linguística Aplicada ao ensino de português como segunda língua na Universidade de Brasília, e foi uma experiência muito legal. Como eu já era professor, né, mas não professor universitário, foi um momento de muito crescimento, de muito diálogo com os estudantes, né? Eu pude me desenvolver como professor um pouco mais e tive de preparar muitas aulas, e é um pouco diferente, né, ensino superior do ensino médio, fundamental. Então foi um grande desafio e um momento de grande crescimento para mim. E por fim, depois disso, tem a defesa, tem os ajustes finais do seu trabalho. Seu trabalho sugiro que passe por revisão de texto. Você pode entrar em contato comigo quando você finalizar a sua dissertação. E também tem a questão da padronização, né? Que são processos, pessoal, que vocês têm que fazer ao longo da produção do texto. Porque se você deixa para formatar o texto no final,
né, e manda para um revisor, por exemplo, o trabalho tem que vir minimamente organizado. Inclusive, a compreender as normas da BNT é parte desse processo, né? Então, eu, por exemplo, como revisor, eu faço uma checagem ali. Acho uma ofensa quando as pessoas enviam um trabalho completamente desorganizado para mim, sem pé nem cabeça, acreditando que eu sou responsável por colocar o trabalho todo nas normas. Não, você tem que fazer isso ao longo do processo. Eu faço uma checagem, né, sobre o seu trabalho, né? A mesma coisa eu digo em relação à revisão de texto. O trabalho precisa vir com uma certa qualidade, né? Então, eu posso lapidar mais ainda para que ele fique, né, melhor ainda. Então, essas etapas dependem da qualidade que o material chega, por exemplo, até o revisor. E é importante, já que o trabalho é seu, é importante fazer uma coisa bem feita, até porque se você pretende seguir a carreira acadêmica, você precisa desenvolver uma boa dissertação, por exemplo. Então se preocupe com a linguagem que você está utilizando, não faça nada nas coxas, como eu digo, o importante não é passar. Passar é o mais fácil, o difícil é sair do mestrado. Um abraço a todos. Tchau, se inscrevam no meu canal. Vocês devem ter percebido, pessoal, eu tenho várias sessões aí no meu canal do YouTube, né, para vídeos direcionados a estudantes, direcionados a estudantes do ensino médio, estudantes de graduação, de pós-graduação, algumas sessões sobre empreendedorismo. Quem tiver interesse em empreendedorismo também, assine o meu canal, eu trago alguns diálogos sobre isso, e também sobre a minha experiência, né, como nômade digital. Então, muita coisa sobre viagem por aí eu ainda vou publicar para vocês. Tchau, tchau.